Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar, sobre a situação de certo modo, do bolsonarismo com muita força, com fortalecimento aí, em especial sobre a campanha do Donald Trump lá nos Estados Unidos, em especial porque teve um debate ontem. Então nós vamos falar sobre essa situação porque é extremamente importante e de certo modo isso influencia aqui no Brasil, querendo ou não, tá? Com de certo modo aí o Donald Trump, tendo um desempenho aí que a gente vai falar mais, um desempenho significativo lá no debate, fica complicado a situação do governo Lula e de certo modo, o bolsonarismo pode ganhar um pouco de força e nós vamos falar mais sobre isso, tá? Então a gente vai falar mais sobre essa situação, ficou um tanto mais complicada essa situação aí do Lula, preocupado com uma possível força aí do bolsonarismo total, tá? Então a gente vai falar mais aí de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, em especial aí sobre essa situação. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do governo Lula, que está preocupado aí com Donald Trump, tá? Em especial por conta que teve um debate ontem lá e a coisa ficou um tanto mais complicada e ficou difícil, tá? A matéria da Folha de São Paulo, o governo aí do presidente Luiz Inácio Lula, o governo de esquerda aí, o governo do Brasil, está preocupado. A Folha colocou, teme o bolsonarismo energizado com fortalecimento de campanha de Donald Trump após aí o debate. Aliados aí do governo Lula manifestaram preocupação com a onda da extrema direita diante do desempenho fraco de Biden nos Estados Unidos, tá? A matéria aí da Folha de São Paulo, Ricardo Cotella e Renato Machado. Brasília, o fortalecimento da candidatura aí de Donald Trump após o debate das eleições aí, ou pelo menos, após o debate presidencial americano na quinta-feira, dia 27, aumentou aí a preocupação no Palácio do Planalto com as consequências para o presidente Lula do PT, ou seja, de uma possível volta do Donald Trump à Casa Branca. A principal avaliação entre os auxiliares aí do petista é de que um eventual retorno de Donald Trump significaria um empoderamento da extrema-direita no Brasil e do bolsonarismo, com risco de impacto até mesmo no Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário. Então o pessoal aqui já cria um alerta, tá? Essa aqui é a realidade. Na noite de quinta-feira, Joe Biden e Trump, se enfrentaram no primeiro debate nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, nos estúdios aí da emissora CNN em Atlanta. Em um debate tenso, Trump encurralou Biden de maneira enérgica em temas para o eleitorado americano, como imigração, guerras nas quais os Estados Unidos enfrentaram nos últimos anos, a gestão durante a aquele momento complicado, e também do aborto, que é complicado a gente falar aqui. O desempenho do Biden, foi ruim e aumentou a pressão aí dele para concorrer aí às eleições, tá? Então aqui, falando assim de uma maneira rápida, a situação ficou um tanto mais complicada para Joe Biden, em especial por conta aí do desempenho dele lá nos Estados Unidos, ficou mais preocupado com guerras, em outros países e de certo modo isso não muda muita coisa lá nos Estados Unidos. Então o pessoal também começa a perceber toda essa situação, sabe que nem só de guerra lá vive os Estados Unidos. Os Estados Unidos está preocupado com desemprego, dentre outras situações. Então isso ficou um tanto mais que complicado aí para o Joe Biden. Não vemos, ou pelo menos não vemos melhoras aí significativas em relação ao emprego, em relação à saúde também lá nos Estados Unidos, e também isso é extremamente complicado. Eu acredito que o presidente não tem que ficar só preocupado com essa situação de guerra em outros países, os Estados Unidos também teve uma perca aí muito grande, em especial, eu estou falando em relação à potência, a China praticamente aí começou a desbancar, ou pelo menos ser como é que eu posso mencionar? A China teve um grande papel aí mundial, está à frente aí praticamente economicamente, então os americanos de modo geral ficam sempre preocupados com essa situação. Então é uma situação um tanto que mais complicada para o Joe Biden, tá? Mas o que isso pode refletir aqui no Brasil, na minha vida e na sua vida? Em especial, quem sabe, pode ter uma influência aí
não vamos dizer assim jurídica, mas a gente sabe que os Estados Unidos têm uma influência muito grande em todo o mundo. Nós sabemos aí, depois que o Biden ganhou as eleições, vimos que como é que as coisas mudaram aqui no Brasil, em especial sobre no quesito ambiental, né? Não teve mais aquela pressão, pelo menos para ter desmatamento total, aí como a época do governo do Donald. Perdão, gente. Mas assim, em resumo, não teve aí aquela pressão gigantesca para haver desmatamento e tal, né? Houve uma preservação maior da Amazônia, enfim, isso tudo com a vitória do Joe Biden, e as coisas também, né, melhoraram bastante em relação entre Brasil e Estados Unidos. Em resumo, acredito que o Lula e todo o pessoal está preocupado porque a extrema-direita crescendo lá, isso consequentemente influencia aqui. E isso é ruim, porque nós vimos aí como foi a extrema-direita no poder do governo Bolsonaro, que só gerou prejuízo e destruição para todo o povo brasileiro. Obrigado por você ter assistido o vídeo hoje. Foi um vídeo de maneira rápida, de maneira expressa, mas só para poder falar um pouco mais aí sobre a situação, né, que de certo modo a extrema-direita avança, e isso de certo modo preocupa aí o governo brasileiro e tem uma influência também na minha vida e na sua vida. Que quem falou, Cláudio Pereira. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gosta de política, tem um vídeo aí, é só você clicar e continuar assistindo. Dá um like aí, por favor. Valeu!